Boa noite, estamos retornando. Para o pessoal entrar. Aqui, agora todos estão nos vendo. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, né, à nossa noite. Temos aqui hoje, né, a presença do Jader, né? Já quero te agradecer, Jader, por compartilhar o seu tempo com a gente, né? Fazer a gente aprender um pouquinho mais, né, da zootecnia dentro do melhoramento genético, né? Para auxiliar a gente, né, trouxe o Tomás também, né, o nosso professor de melhoramento genético. Eu tenho boas lembranças do melhoramento genético da época da graduação. Que bom que o Tomás está aqui, né, para auxiliar aí nos questionamentos, né, e mandar perguntas aí para o Jader também, né, Tomás? Janaína. Tudo combinado já. Quer fazer algum comentário, Tomás, antes? Não, as perguntas já estão combinadas. Ah, sim. Janaína, passo a palavra para você apresentar, né, o Jader e para a gente depois poder iniciar. Boa noite novamente. O nosso palestrante agora é o Jader Silva Lopes, graduado em zootecnia pelo UFSM, mestre em zootecnia pelo UFSM, doutor em zootecnia pelo UFSM e atualmente é consultor técnico em genética animal da Diretoria de Inovação Agropecuária da empresa BRF. Tem a palavra, Jader. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês, uma oportunidade de adquirir conhecimento, conversar com quem produz conhecimento aí na nação, né? Na academia, isso é bom demais. Aumentar o nosso networking aí, incrível como a gente está fazendo coisas maravilhosas durante esse período de tanta dificuldade, né? Então, queria muito agradecer ao Instituto, ao curso de zootecnia e em especial ao professor Tomás aí, tá? Então, tenho certeza que teremos algumas horas legais aí de conversa. Estou me domando então com a tecnologia. Posso compartilhar, pessoal, a apresentação? Como é que fizemos? Beleza? Pode sim, já. Se vocês estiverem vendo. Tá ok. Ok. Então tá, pessoal, hoje, como bem apresentado já, né, a gente vai conversar um pouquinho do papel do zootecnista em um programa de melhoramento genético. A ideia aqui é falar um pouquinho da minha experiência, não tem certo ou errado, né? A gente vai conversar e tentar compartilhar isso e tomara que isso sirva um pouco aí de exemplo para vocês. E depois a gente vai poder discutir um pouco aí, a gente vai estar aberto a perguntas e se não terminarmos aqui, podemos depois continuar fora da discussão aqui, tá? Já fui muito bem apresentado, mas o slide já estava aqui, né? Então, eu sou zootecnista formado em Santa Maria, na UFSM, fiz o meu mestrado lá, no meio do mestrado vim trabalhar na antiga Sadia, né? Hoje BRF. A empresa me deu a oportunidade de voltar à UFSM para fazer o doutorado e durante o meu trabalho aí no programa de melhoramento genético de suínos da empresa, né, onde eu já estou há cerca de 11 anos, que me orgulho muito. Pessoal, então esse é um pouquinho aí da minha trajetória profissional. A gente vai conversar um pouquinho das atividades do zootecnista, muito com base no que diz aí o Guia Básico de Legislação e Ensino em Zootecnia, da Comissão de Zootecnia e Ensino em Zootecnia do CRMV do Rio Grande do Sul. Só quero fazer um questionamento a vocês. Vocês me escutam bem? A altura da minha voz, o tom tá tranquilo? Me escutam bem? Só fazer um sinalzinho que eu vejo vocês. Aqui tá tudo certo. Não... Beleza, perfeito. Então, o que diz o guia, né, é o primeiro parágrafo do guia, diz que uma das atividades do tecnista é fomentar, planejar, coordenar e administrar programas de melhoramento genético,
das diferentes espécies animais de interesse econômico e de preservação, visando a maior produtividade, equilíbrio ambiental e respeitando as biodiversidades do desenvolvimento de novas biotecnologias agropecuárias. Então, a gente podia aí transcorrer a nossa conversa com base nesse parágrafo, que certamente teríamos bastante coisa para conversar aí. Mas eu vou passando alguns pontos do que a gente tem feito, do que os zootecnistas têm feito dentro do programa de melhoramento genético de suínos. Pessoal, e aqui começando, né, com alguns exemplos da própria companhia, onde estão os zootecnistas dentro do programa de melhoramento genético especificamente. Eu não estou falando das cadeias de produção, mas dos extratos do programa de melhoramento genético, né? Então, a gente tem zootecnistas como geneticistas, e aí tem geneticistas com foco na rotina, que é muito do que eu faço, do manejo na granja, da disseminação genética entre os estratos da pirâmide, né? A gente tem zootecnistas aí nas avaliações genéticas, trabalhando mais com algoritmos, implementação de novas tecnologias, isso pensando num curto prazo, mas também temos zootecnistas pensando no futuro do programa, né, daqui a 5, 10 anos, o que o programa vai estar fazendo, quais serão as metodologias, quais serão as características que o programa vai estar selecionando, né? A gente tem zootecnista também avaliando os resultados, né? Não adianta só a gente pensar na avaliação genética, no programa focado nas granjas núcleo, mas também na avaliação dos resultados. O programa não se sustenta se não tiver resultados adequados, competitivos, então a gente tem zootecnista avaliando os resultados, coletando dados, rodando análises estatísticas, comparações, né? Tanto de informações reprodutivas, nas unidades de produção de leitão, passando pelas produtivas, lá no crescimento, terminação, creche, chegando ao frigorífico, rendimento de carcaça, cortes e produto acabado. O zootecnista também trabalha aí no desenvolvimento de manuais de manejo, e aí a gente trabalha com manuais de manejo específicos para as linhagens, desde a granja núcleo, linhagens puras, passando por multiplicadoras, extrato comercial, animais cruzados, ou animais de terminação. E além de desenvolver esses manuais, o tecnista está acompanhando os manejos nos treinamentos, nas auditorias, né? Os zootecnistas também estão definindo as exigências nutricionais, e isso é muito importante, né? Os diferentes materiais, eles têm diferentes exigências nutricionais, então o zootecnista é fundamental aí para conhecer cada material genético e definir as suas exigências, e trabalhar com os phase feedings aí. O zootecnista também está planejando, executando e avaliando as diferentes pesquisas, diferentes comparações, desde as granjas experimentais, que é a nossa primeira entrada de comparação, né, onde quando eu tenho um material genético novo, o que a gente faz? É primeiro avaliar em granja experimental, num volume pequeno, havendo um potencial para aquele material, a gente já leva para as unidades produtoras, onde aí sim esse material vai ser desafiado todos os desafios aí do campo, né? O zootecnista está aí também. O zootecnista também está fazendo gestão e desenvolvimento de recursos humanos. A gente pensa pouco nisso, mas é fundamental, né? A gente ter pessoas de potencial junto conosco, ter as pessoas nos lugares que elas rendem mais e treinar elas, desenvolver elas, né? E também fazendo a gestão de investimentos aí com conhecimento de instalação rural, desde a manutenção e a melhoria das instalações que são antigas, 25, 30 anos, mas também com o desenvolvimento de novos projetos, atendendo novas exigências de mercado. Então, o zootecnista conhecendo instalações rurais também está trabalhando aí dentro do programa de melhoramento. E concluindo, né, esse slide comprido aí, mas o zootecnista também está levando as orientações técnicas ao produtor para que ele consiga extrair o melhor potencial daquele material genético. A gente vai ver que a gente pode estimar um determinado ganho em um determinado extrato, e se a gente não tiver alguém orientando e
que o produtor extraia o máximo potencial, os animais não vão desempenhar, né? Mas aí eu trago esse slide, pessoal, por que que a, a empresa, ou por que que as empresas têm um programa de melhoramento genético de suínos, né? Tem um slidezinho que mostra um passado recente aí, 8, 10 anos, de algumas empresas que atuavam no mercado de reprodutores suínos brasileiro, e a gente enxerga uma concentração absurda de mercado. Isso, estou citando o case das empresas de melhoramento de suínos, mas em vários outros mercados de melhoramento de material genético, é bem claro, né? Um caso claro é na genética de frango, né? Que tem duas empresas que dominam mais de 90% do mercado aí. Então, a gente ter um programa de melhoramento genético significa um diferencial competitivo para a empresa, né? Sem dúvida nenhuma, segurança para a produção, né? Tanto em volume, mas também com sanidade, porque não tendo entrada de material genético de fora, o controle sanitário ele é muito mais eficiente. Depois vocês vão ver que, falando em sanidade, o zootecnista também deve falar em sanidade, certamente, é um dos pontos que pode tirar um programa de melhoramento do jogo. Isso aconteceu, tem vários casos aí que empresas quase saíram do mercado, e algumas saíram por problemas de sanidade. Então, é muito importante uma empresa possuir esse domínio do material de reprodução, né, do material genético que ela usa na sua cadeia, né? Aqui um pouquinho mostrando como é que está distribuído o material genético do PMGS na cadeia. São cerca de 4.000 fêmeas de linha pura nas granjas núcleo, né? 8 granjas, cerca de 22 mil avós nas granjas multiplicadoras, com 28 granjas. E aí, chegando lá no extrato comercial, nas UPLs, com cerca de 350 integrados, 260 mil matrizes. Isso estou dizendo, falando do programa, né, pessoal? Não é de toda a empresa BRF. Opa. Então, são 7 milhões de leitões abatidos por ano. E aí, para a gente ter uma noção, né, do que é o impacto do programa, então, uma bisavó, aquilo que a gente imprime, a seleção, as metodologias que a gente imprime numa bisavó lá na granja núcleo, ela impacta em cerca de 3.000 leitões lá no frigorífico, né? Então, a disseminação realmente ela acontece, e ela é cruel se não for bem feita, né? Então, o programa ele está em cerca de 65% do material genético de suínos da BRF, e 15% do Brasil, né? São números que nos motivam bastante, e em 3 regiões do Brasil, as granjas de produção de suínos, do PMGS. Então, assim, começando um pouco do fim, né? Estamos falando lá do produto acabado, mas o produto acabado da empresa, ele é basicamente oriundo de um cruzamento de uma fêmea F1, matriz comercial, com machos comerciais que são usados dependendo de acordo com o mercado, a demanda de cada mercado, né, as exigências. E aqui entra muito o conhecimento zootecnista, entendendo, vou falar bastante isso depois, mas entendendo as características de cada linhagem, de cada material genético, né? E o que ele pode trazer de melhor, quais são os seus potenciais, suas deficiências, para poder contornar isso, né? Então, aqui um pouquinho, né, o exemplo do produto próprio. A gente tem desde um macho Duroc, que é um macho de excelente qualidade de carne, focado para mercados que pagam melhor pela qualidade de carne, também focado em produtos premium, né? Posso citar o presunto tipo Parma, esse onde o Duroc é usado, passando por animais de melhor desempenho de campo, conversão alimentar, ganho de peso, até um animal híbrido, né, de
de excelente rendimento de carcaça, que traz também um pouco dessas outras características. Então, dependendo do mercado e o conhecimento do zootecnista aí para orientar esses animais. E aqui não é nenhuma invenção, quis trazer para vocês o caso da Grosseries Peak, que também tem diferentes linhagens de macho e orienta aos seus clientes o uso dependendo do fim, né? Dependendo do objetivo. Então, tem desde de machos sintéticos, como o PIC 337, passando por Duroc, o PIC 280, também para qualidade, focando em qualidade de carne. Tem um animal com cruzamento Hampshire, pensando em ambientes de mais desafio. Do outro lado, tem um animal Pietran, focando em rendimento de carcaça. Então, a empresa não inventa nada, né? Eu acho que não é que não invente nada, né? Mas as genéticas, elas estão bem consolidadas, elas sabem muito bem o que dá certo, né? Algumas conseguem fazer melhor, outras nem tanto, mas o mercado é esse, né? Geralmente é um macho, que pode ser sintético, híbrido, que é usado de acordo com o objetivo final. E aí, no lado da fêmea, geralmente existe um cruzamento de linhagem Landrace com linhagem tipo Lajoite ou Lajoite, né? E seu cruzamento recíproco, produzindo uma fêmea F1, que aí tem sua máxima heterozigose, né, que vai impactar positivamente para a produção. Isso é o básico, né, pessoal? Mas também existem empresas que cruzam essa fêmea F1 fazendo um reto cruzamento, de novo, com Landrace ou Lajoite, produzindo uma fêmea F2. Isso está cada vez menos no mercado, né? Porque perdendo a heterozigose, realmente o desempenho ele cai, né? As empresas fizeram isso eventualmente para ter uma maior capacidade de produção, mas viram que realmente é um tiro no pé. Mas além desses cruzamentos que estão consagrados no mercado, existem empresas que trazem um pouco de genótipo de genes de raças chinesas, né, para o seu material, pensando na prolificidade das raças chinesas, e aí fazendo um adendo, né, as raças chinesas, não é que elas ovulem mais, mas elas têm uma sobrevivência embrionária maior que as raças tradicionais europeias, né. Existem também fêmeas na Espanha, por exemplo, com cruzamento do rock, muito foco em qualidade de carne. A própria Embrapa lançou há poucos anos aí uma fêmea pensando também em ambientes com desafio, com a raça moura, né? Então é dependendo realmente do foco do programa, o objetivo desse material, são usadas as diferentes raças, linhagens, e aí muito, muito importante o conhecimento do zootecnista das potencialidades de cada linhagem e raça, né? E aí agora entrando um pouquinho mais para o programa, pessoal, o zootecnista aí na estrutura física, né, dentro da granja, como é que o zootecnista pode trabalhar e dar sua contribuição, né? Então, a estrutura física do programa, as granjas, elas estão lá para suportar a produção de material genético, né? No caso da BRF, para cerca de 65% da cadeia da BRF. E aí são 6 granjas núcleo em Santa Catarina, uma em Goiás e mais um núcleo filial em Minas Gerais. E a distribuição, e essa granja em Goiás é para tentar fugir um pouco de Santa Catarina, dessa alta densidade de suínos, a questão sanitária, alguns riscos sanitários que podem aumentar no decorrer dos anos, né? Então, as linhagens do programa elas estão distribuídas de maneira semelhante em cada uma dos núcleos, para que se houver algum problema sanitário, a empresa possa seguir a vida aí, mesmo sem contar com algum núcleo. E falando um pouco dos objetivos das estruturas físicas, né? Então, o zootecnista entendendo as estruturas físicas, principalmente para garantir a produtividade, né? A estrutura física, ela garante a produtividade, que vai impactar lá na intensidade de seleção, né? Quanto mais animais para
para a seleção, maior vai ser a nossa intensidade de seleção, geralmente, né? Mas não só a produtividade, tem um volume de produção a atender, né? Então, a gente pensa numa granja, dando um exemplo, que produz muito bem, tem uma alta produtividade, mas por problemas de estrutura física, ela não consegue atender o plantel total que ela foi desenhada a atender. Então, isso vai trazer problemas de produção, né? Então, também a estrutura física precisa trazer isso, né? Um outro ponto importantíssimo em programa de melhoramento, que é a qualidade das informações. Eu sempre digo para o pessoal que granja núcleo não é uma granja de suínos, né? É uma granja que produz informação. Quando a gente roda a avaliação genética, os softwares, as metodologias não enxergam como suínos, enxergam como números, e esses números têm que ser muito confiáveis. Então, a gente não pode imaginar em coletar características mirabolantes, que tem muita dificuldade de coleta ou custo de coleta. Então, qualidade de informação é fundamental para um programa. E a estrutura física também tem que trazer qualidade sanitária, né, pessoal? Se a estrutura não permitir um adequado isolamento, uma redução na pressão de infecção, isso vai impactar na cadeia inteira, e isso tira do jogo. A gente, às vezes, não pensa muito na questão sanitária, mas, como eu comentei antes, a gente tem casos aí de empresas que saíram do mercado por problemas sanitários, né? Então, pegando esse mote de sanidade, tem o conceito de biosseguridade tem que ser um conceito muito, muito entendido pelo zootecnista, né? Que é o conjunto de medidas dirigida para a redução dos riscos de agentes de doenças serem introduzidas ou difundidas em granjas de suínos. E isso a gente dorme pensando nisso, tá, pessoal? Então aqui tem alguns exemplos, né? São figuras nada... Desculpa, pessoal. Tem figuras nada atualizadas, mas controles bastante manuais aí de fluxo sanitário, de onde que vem o visitante, quem que é o visitante, quantos dias de vazio para chegar numa granja núcleo, numa granja multiplicadora. Todo esse controle é fundamental para não ter nenhuma entrada ou saída de patógenos, né? E aí o zootecnista, entendendo também de como esses patógenos eles se disseminam, a estrutura de barreiras de acesso também devem ser avaliadas, né? Hoje a gente tem 2 banhos e 2 trocas de roupa para acessar as granjas núcleo, né, pessoal? Então, fundamental na biosseguridade. A entrada de veículos ela é muito reduzida, mas se necessário, são arcos de desinfecção, os veículos têm que ficar em vazio, materiais só entram com fumigação, tudo no intuito de não deixar nenhum organismo causador de doença acessar as granjas núcleo e não ser disseminadas pela cadeia. Também a questão de acesso de caminhões, de ração. Então, existem silos de fronteira, né? O caminhão externo de uma ração totalmente vegetal para reduzir risco de contaminação. O caminhão externo traz a ração até um silo de fronteira, mais um caminhão que fica na área semilimpa, pega essa ração e leva até a granja, não acessando a área da granja. Então, todos esses fluxos são muito importantes. Além de cercas anti-roedores, reduzindo a infestação de vetores aí das doenças, né? O cinturão verde, as barreiras vegetais também são importantíssimas para a manutenção da biosseguridade. Aqui um pouco uma foto aérea mostrando a importância de ter áreas de cinturão verde para manter a biosseguridade. Que também a complexidade de construir uma granja núcleo pensando em biosseguridade, tem uma área da granja de mineiros, né, são cerca de 700 hectares para uma granja de 1000 fêmeas, então, porque precisa de distância para cursos d'água, para vizinhos, para outras criações. Então, tudo isso muito pensando em
em qualidade sanitária, em biosseguridade, né? Além de tudo isso, auditorias que precisam ser regulares aí para ver como que estão todos esses controles, né? Então, a constante revisão e adequação das normas, certamente tudo evolui, né? A gente vê aí, falando em biosseguridade, comentando a oportunidade que o Brasil está tendo, né, com um grande problema de peste suína africana na China, agora com o caso detectado na Alemanha. Então, a gente tem que surfar essa onda, mas com muita responsabilidade, porque se a gente abrir a guarda e a gente tiver casa no Brasil, talvez a gente não esteja preparado para isso. Então, a gente tem que trabalhar muito firme aí para manter a biosseguridade dos nossos plantéis. Então, além de normas, as estruturas, como eu comentei para vocês, as estruturas têm que permitir um adequado biosseguridade. Treinamento das equipes, as pessoas têm que entender que no fim de semana, se ela quer visitar um parente dela, ela não pode ir lá no aviário do parente dela, dar uma ajudinha lá no carregamento que está tendo de frango, porque na segunda-feira ele vai voltar para a Granja Núcleo, então não pode estar trazendo alguma doença. Então, essa conscientização é fundamental. E aí, o zootecnista, saindo um pouco da questão de biosseguridade, entendendo um pouco da condição que a estrutura dá para a produção em si. Né? Eu falei que a gente tem que ter produtividade, tem que ter produção, e o zootecnista, entendendo isso, determina aí quais são as condições das instalações. Né? Aqui a gente tem algumas fotos de cobertura, gestação, reposição, né? Vocês veem que não tem nada de mirabolante. Tinha um colega que uma vez disse, mas eu achei que quando eu entrasse numa granja núcleo eu ia ver tudo revestido de azulejo, como se fosse um laboratório, né? Mas são granjas de produção, lógico, com muito cuidado sanitário, as questões de qualidade de informação, mas são granjas de produção semelhante a outras, né? Então, maternidade, e aqui eu sempre comento, né, no slide anterior também já falava em BEA, né, em bem-estar animal, que precisa garantir o bem-estar dos animais aí, né, respeitar o animal. Então, tem fêmeas, essa instalação atendendo dois animais de necessidade bastante distintas, né? Fotos também de creche, para possibilitar o desenvolvimento dos animais, o bem-estar deles. E aqui uma foto muito significativa para o programa, né? E aí é onde o zootecnista precisa atuar muito dentro do programa de melhoramento, que é a medida de conversão alimentar. A BRF tem a capacidade, o programa de melhoramento genético, na verdade, tem a capacidade de medir cerca de 30 mil animais a conversão individual de cerca de 30 mil animais por ano. E o programa faz isso há 40 anos, então realmente o material é muito diferenciado em conversão alimentar. E aí está um dos motivos porque esse material é tão distinto, né? É essa capacidade enorme. Trabalhar em casa não é simples, né, pessoal? Estou tendo ligação aqui da granja, 4 ligações, mas vai dar tudo certo. Vamos voltar aqui. A capacidade de medir conversão alimentar aí de 30 mil animais por ano. E aqui a qualidade da informação é muito importante, né? O impacto de 5 gramas na conversão alimentar para um plantel de 7 milhões de suínos abatidos por ano é enorme, né? Então, muita responsabilidade na coleta de informação, treinamento pessoal e fazer o pessoal entender o quanto é importante. Então, aqui em cima tem alguns exemplos de instalações antigas aí, e embaixo tem o sistema de conversão alimentar coletiva, né, onde cada animal tem um bottom, entra no comedor, tem a leitura. Mas o tecnista tem que entender muito de como funciona esses equipamentos, porque realmente não é nada simples extrair a informação de um equipamento que, por vezes, lê o brinco do animal que está ao lado, ou tem consumo sem leitura de brinco. Então, o entendimento da curva de crescimento, tem muito trabalho para o zootecnista aí, né?
Aqui um pouco das características coletadas em fim de teste, ultrassom, peso, toucinho. Também fundamental o zootecnista entender como que isso se relaciona com as características de frigorífico, as características de desempenho de campo, né, crescimento e terminação. Ter bem definido quais são as boas práticas para executar essas tarefas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas entender que a cada movimento de balança tem que usar o peso padrão, esse gosto pela qualidade da informação, a necessidade da qualidade da informação, tem que vir do zootecnista aí. Aqui pistas de seleção que permitam os animais caminhar para avaliar a qualidade de aprumos, a conformação dos animais, né, depois na seleção. O zootecnista também precisa entender de tratamento de dejetos, dos sistemas disponíveis, porque isso aqui, apesar de a gente às vezes olhar só para dentro da granja, isso tira a granja do jogo, né? Não atender a licença ambiental, fecha a granja. Fechando granja não tem produção. Então, fundamental entender e extrair também disso um retorno, né? Não é simplesmente um dejeto, né? É um produto da produção. Então, aqui um pouco dos biodigestores, com o retorno desse biogás para aquecimento dos animais, dos leitões na creche, a compostagem com tecnologia nova, de rotosacelerador, o destino correto de resíduos, a distribuição dos efluentes da suinocultura aí no reflorestamento. Então, o zootecnista precisa entender disso também, especialmente quando se trata de uma granja própria, né? E aí, falando depois de tudo a estrutura física, chegando a essas informações de fim de teste, passando pelos dejetos, a gente fala um pouco de como que funciona o ciclo de avaliação genética e seleção dentro do programa de melhoramento genético de suínos da empresa. A gente parte de um plantel que produz leitões, né? Então, vocês vão ver que esses próximos slides, eles são bem fáceis de entender, são bem lúdicos, que são slides usados para o treinamento dos operadores. E isso é fundamental, o zootecnista tem que entender, tem que entender do que está fazendo e tem que entender de como passar a informação para o operador, né? Adulto precisa estar sempre sendo treinado, senão ele vai começar a fazer do jeito que é mais fácil para ele. Então, aqui tem um pouquinho dos slides de treinamento de operação, né? Sai do plantel, produção de leitões, faz os testes dos animais, a gente chama de teste, né? Fase de crescimento e eliminação. Essas informações, elas precisam voltar para um banco de dados, né? Para abastecer a avaliação genética. Depois disso, a partir de todos os modelos matemáticos, a gente, a partir de índice de seleção, ranqueia os animais e aí vai fazer a seleção, né? A partir dessa seleção, a gente seleciona os animais que continuarão nas granjas de bisavós, né? São a autorreposição, são granjas de ciclo completo, não entra nada, né? E aí, os demais reprodutores que estiveram aptos na seleção, elas vão virar backup, vão descer na pirâmide de disseminação genética, virando avós nas multiplicadoras, machos em centrais de produção de sêmen, e aqueles que realmente têm defeito ou não têm potencial genético adequado vão para o abate. Isso tudo só acontece, né, pessoal, se a gente manter um manejo adequado e equivalente entre os animais. Isso é outra coisa fundamental em granja núcleo, né? Eu preciso da condição iguais para os candidatos à seleção. Por vezes, não vale a pena eu salvar um leitão se eu tenho que dar uma condição muito diferenciada para ele sobreviver, porque ele vai estar sendo beneficiado com isso. Então, é lógico, ninguém quer ver produção animal morrer, mas a condição de criação tem que ser muito semelhante. Eu não posso fazer o que se costuma fazer em granjas de produção, que a gente tem uma baia de leitões mais refugos, né, e dá um tratamento diferenciado para eles. Então, granja núcleo é condição igual para
para todos desenvolver. E a partir dessa condição igual, a coleta de dados muito acurada aí é fundamental. E é isso que faz a roda girar. Não tem nada disso acontece se não tiver coleta de dados adequada e um manejo equivalente. E aí um dos desafios dessas populações fechadas que eu comentei com vocês, né, que são granjas de autorreposição, plantéis fechados, que é o controle da endogamia, né? Como é que a gente faz isso na prática? É restringindo o número de reprodutores por leitegada, né? Quantos animais por leitegada que podem virar reprodutores, ou também o número máximo de filhos de determinado macho, determinada fêmea que podem virar reprodutores. Isso é a pedra no sapato, né? O controle de parentesco nos acasalamentos, porque realmente consanguinidade e endogamia reduz variabilidade genética e vai reduzir o potencial de ganho. Então, populações fechadas, esse é uma pedra no sapato, né? Que tem dois gráficos mostrando uma população um pouco maior, de tamanho efetivo um pouco maior, uma população de tamanho efetivo um pouco menor, e como realmente populações de tamanho efetivo menores, elas crescem mais a endogamia, vão reduzir variabilidade genética e potencial de ganho, né, pessoal? Passado isso, e seguindo nessa linha, né, a gestão de pessoas, a gente conversou um pouco antes, e agora a gente tocou nesse ponto do treinamento. Os processos, eles demandam de pessoas qualificadas, então o processo também começa com uma contratação muito criteriosa. O treinamento constante, repetindo, o adulto ele tende a fazer aquilo que é mais cômodo para ele, então o treinamento é constante, e o cheque da coleta de informações é fundamental, e isso o zootecnista está envolvido de corpo e alma. Aqui um exemplo de cheque de coleta de informação. Bom, tem que sempre lembrar, né, que a gente tem um exemplo de tarar a balança a cada movimento da balança, usar o peso padrão a cada X animais, tudo isso é fundamental. É lógico que já tem sistemas aí de coleta de dados automatizada, isso é bastante importante, né? Mas isso o zootecnista realmente está muito envolvido. Aqui mais um exemplo de treinamento, de uma forma mais lúdica, né? Mostrando para o operador que ele tem uma população que o objetivo é selecionar os animais diferenciados, de maior potencial, que eles vão ser acasalados e vão produzir uma população de melhor que a anterior, né? E isso é o ganho genético. Então, para vocês terem um pouco de noção aí, o zootecnista também vai trabalhar com o lúdico, aquilo que vai chamar mais a atenção do operador, para ele gravar, né? Por outro lado, né, a importância da mão de obra, a gente mostra para o operador que a gente pode estar pensando que está selecionando os melhores animais, mas no fim a gente não fez um manejo equivalente, não coletou, não caprichou na coleta de dados, errou a anotação, errou a digitação, e na verdade a população, nova população, ela é igual à população antiga, então realmente o ganho genético foi embora, e o programa pode não se sustentar, porque enquanto um programa não ganha, o outro ganha. Então é fundamental realmente todos estarem na mesma página, a importância de cada um nesse processo. Tá? E aí a gente também mostra para o operador, para quem está junto com a gente, né, do impacto da atividade dele. Né? Como é que estão os animais que ele produz lá na granja núcleo, no rebanho comercial? Para que todos tenham um propósito, né? Isso é na vida, mas todos precisam ter um propósito para estar fazendo aquilo, né? A gente tem algumas fotos que mostram para o pessoal, bom, ó, que animais bonitos que vocês produzem, né? Ó, as fêmeas que vocês produzem, criadas em granjas que respeitam o bem-estar animal, estação de alimentação. Tudo isso para realmente motivar quem está fazendo a coisa acontecer, né? As pessoas que fazem a coisa acontecer. Passando um pouquinho daí, né, pessoal, do treinamento de mão de obra, a gente vai falar um pouco de resultado, do que o zootecnista
tem que estar acompanhando dentro do programa de melhoramento genético, né? Primeira coisa que a gente fala é de ganho genético, evolução genética. Então, o zootecnista tem que ter capacidade aí de estar medindo constantemente a evolução genética, tendo a informação de qual que é o alvo dele, né? Qual que é o objetivo de ganho genético. Então, aqui um exemplo, né? Mas além do ganho genético, não basta ter um ganho genético estimado e isso não se demonstrar no ambiente produtivo. Então, o zootecnista tem que estar aí comparando. Esse aqui é um quadro de exemplo dos diferentes cruzamentos, diferentes materiais genéticos que são comparados dentro da empresa, né? Que foram comparados, cerca de 70 experimentos a cada nesse período, 5 experimentos por ano, comparando os animais aí, para realmente conhecer as linhagens que estão disponíveis no mercado, comparado com as linhagens próprias, né? Isso aqui é aquela porta de entrada que eu comentei anteriormente com vocês, nas granjas experimentais. Mas depois também tem o pega para capar, tem o desafio, tem no campo. Então, o zootecnista tem que estar com os dados de campo na mão, tem que estar controlando, fazendo contato com a unidade, coletando informações e comparando, né? Comparando para voltar para a granja núcleo e direcionar a seleção. Além disso tudo, né, pessoal, pensar no futuro, sempre ter estratégias. Então, nesse caso aqui, eu trouxe, por exemplo, as estratégias de estabelecer parcerias com instituições de pesquisa, empresas de genética. Ninguém faz nada sozinho, o mundo cada vez mais rápido, a tecnologia está aí, basta ver o que a gente fez, tanta coisa boa que a gente fez no meio de tanto desafio desses últimos tempos, né? Muito complicado a situação, mas como a gente evoluiu tão rápido em tão pouco tempo. Então é isso, o PMGS pensa em estar sempre em contato com empresa de genética, instituição de pesquisa, né? Por ser uma empresa de produção de carne, a BRF não vai destinar todo o seu recurso para o programa de melhoramento genético, então o programa também pensa em ter recursos de instituições de fomento à pesquisa. A gente é uma empresa inovadora, a gente produz muito conhecimento, então a gente está sempre ligado a isso. Isso também serve para atualização e capacitação da equipe técnica, suporte, melhoria de instalações, introdução de novas tecnologias, metodologias e a segurança sanitária. Essas são realmente as estratégias, né? A gente falou daquilo que faz o programa rodar no dia a dia e está falando também daquilo que se pensa para frente, né? Aí a gente fala um pouco da parceria governamental. A gente é uma empresa nacional, o programa é nacional. A gente tem a Embrapa como uma parceira muito grande, em especial o Centro de Suínos e Aves de Concórdia. A gente produz conhecimento para o Brasil, né? Então, essa parceria já rendeu recursos financeiros para diferentes projetos, pesquisadores, bolsistas, que a gente também fala muito em qualificação de mão de obra, parceria com centros de pesquisa, genotipagem de animais, formação de banco de tecidos, fundamental para quem quer fazer genotipagem, avaliação genômica, o servidor para quanto mais informação, né, isso é muito demandado nas avaliações genômicas, novo sistema de informação, como é que eu vou gerenciar realmente os dados que são gerados, muita informação, tese de doutorado, artigo científico, tudo isso a gente tem noção que quer estar junto, quer produzir junto, né? E aí o treinamento e qualificação da equipe da BRF e também dos institutos de ciência e tecnologia, né? Com as parcerias internacionais e nacionais. E um pouquinho do que é um banco de tecidos do programa, não é nada de outro mundo, né? O nosso material biológico para ser extraído do DNA são as caudinhas, né, dos leitões. Então, eles são coletados, são armazenados em menos 20 graus por uma posterior extração de DNA e genotipagem, né, pessoal?
aí um pouco dos trabalhos, né? Que esses dois gráficos mostram duas características. Cada mudança de cor é um cromossomo, cada pontinho é um SNP. E aí, quanto mais altura, maior o efeito do SNP. Aí, estudando um pouco a genômica, quais são os SNPs de maior efeito em determinada característica. Então, também produção de conhecimento, né? Que também outro material produzido, que são os ganhos de acurácia com a genômica. Então, tudo para dar uma noção do que o zootecnista está envolvido, do conhecimento e metodologia que ele tem que ter. Tudo isso é fundamental, né, pessoal? Outro aqui também, uma lista de metodologias utilizadas para avaliação genômica. E aí eu queria, chegando mais para o fim, né, uma informação um pouco mais corrida no fim, mas finalizando, né, com que o zootecnista, num programa de melhoramento genético, ele é fundamental para manter a competitividade e a busca contínua do aumento desta competitividade. Não é só manutenção, né, tem que manter, aumentar a competitividade, né. E aí a gente está lá nas instalações, sistema de informação, biossegurança, metodologias, mão de obra, coleta de dados, e etc. E por fim, realmente para finalizar, é uma mensagem que eu quero muito deixar para vocês, que aconteceu comigo, imagino que quem trabalha como geneticista, quem trabalha com melhoramento, lá no início, olhando aquelas matrizes, os cálculos básicos do melhoramento, pensa, onde é que eu vou aplicar isso, para que serve? Não quero trabalhar com melhoramento, não é para mim. Mas tenta imaginar o alimento da sociedade, né? Então, vou ler essa frase, mas é isso aí, não pensem apenas nos cálculos e matrizes de melhoramento básico. Pense que cada um de vocês pode contribuir para alimentar pessoas, para reduzir a fome e mudar o curso da sociedade. Não é só número, é realmente produzir alimento, reduzir fome e mudar o curso da sociedade, tá, pessoal? Agradeço a disponibilidade e continuamos aí. A apresentação acaba agora, mas continuamos, estou disponível para a nossa conversa, tá? Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Sei que a Ju ia falar, mas não abriu o microfone. Aí. Ju, o microfone. Agora está aberto. Agora sim. Tá me escutando? Agora sim? Terceira vez, né? Sim. Jader, muito obrigada. Fizeram a leitura labial. Obrigada por ter compartilhado com a gente, né, os seus conhecimentos da área de melhoramento genético. Para mim, o melhoramento genético realmente é um mundo à parte, a visão que eu tive durante a graduação, tá? Estou falando como Juliana, zootecnista, né, da época da formação. Sofri no melhoramento genético, nas disciplinas de melhoramento genético, mas olhando assim, né, a gente tem a ideia, né, principalmente que o cara do melhoramento genético é aquele cara que fica sentado atrás do programa, né, do computador, ali no computador, fazendo os programas rodando, enfim, aí gerando dados que falam, nossa, o que é aquele monte de número, né? De onde vem aquilo? E eu acho que foi legal porque conseguiu mostrar para a gente que, sim, tem que ter esse trabalho, mas se o zootecnista do campo ali, né, ele não gerar os dados, né, de nada vai adiantar você estar ali, né, no computador alimentando, né, os programas gerando dados que não refletem, né, a realidade que os animais vão estar submetidos, né? Então, acho que é muito mais amplo, né, do que a gente imagina dentro da área do melhoramento genético. Tomás, professor de melhoramento genético, talvez, né, possa ter uma visão diferente, assim, né, não sei. E eu notei um monte de coisa aqui, tá? Talvez até que fuja um pouco, né, mas já que tem alguém no melhoramento 2 de melhoramento genético, né, então vou aproveitar aqui para depois, né, fazer algumas perguntas. Tomás, quer fazer algum comentário? Que a gente pode passar, de repente, para... Acho que tem alguns questionamentos do pessoal.
Não só reforçar o que tu falou, né, Ju? Eu acho que o Jader conseguiu demonstrar bem assim, a importância que tem dentro do programa, ou seja, tu não atua numa parte, tu não está fazendo uma análise, tu está atuando em toda a cadeia. O teu resultado de hoje, dali a um tempo, ele está lá no frigorífico, pendurado no gancho, separando as partes, né? Então, tu está atuando em toda a cadeia. É muito importante ter isso muito. Eu só queria pedir mais uma coisa para o Jader, para dar mais uma estimulada aí nos alunos aí, só para ele comentar rapidamente assim, alguns exemplos de outros zootecnistas que estão atuando como genetistas aí em outras empresas aí a nível mundial, né? Eu sei que o Jader conhece alguns aí, mas dá só uma comentadinha nisso, Jader. Só para o pessoal ver que isso aí não é um programa aqui do Brasil, que tem, não. A nível mundial, as grandes empresas aí também estão com zootecnistas formados aqui, né? Então dá uma faladinha aí rapidamente. Eu acho que isso é muito legal, Tomás. Obrigado pela pergunta, oportunidade de a gente comentar isso, né? O melhoramento é global, né? A gente pode ter se formado em Santa Maria, mas isso que nós estamos fazendo aqui, o networking, adquirir conhecimento, isso nos torna globais. Então, a gente tem zootecnista que era colega de programa, que está na maior empresa de frango do mundo. Tem outro zootecnista que está na segunda maior empresa de frango do mundo. Tem zootecnistas que estão em empresas menores, mas que estão também ajudando demais no crescimento dessa empresa. Tem zootecnistas que estão em empresas de genética, não como geneticista, mas como nutricionistas, desenvolvendo, né, na maior empresa, no maior grupo de genética do mundo, que é dono de empresas de genética de bovinos de corte, que aí eu sei que a gurizada gosta um pouco mais, mas que também é dono de empresa de melhoramento genético de suínos. Tem zootecnista brasileiro que determina a nutrição dos suínos dessa empresa de genética no mundo inteiro, né, no mercado fechado como a China, o maior mercado de suínos do mundo. Então é muito legal, isso nos motiva bastante ver os colegas aí voando. E a gente não pode ter síndrome de coitadinho, a gente tem que ser proativo, fazer o nosso futuro, ir para frente e começa aqui, né? Começou antes, vocês estão de parabéns aí, estimulando a manutenção do conhecimento, adquirir conhecimento mesmo durante esse período desafiador. E aí tem outra coisa que eu sempre digo, né, pessoal? Não adianta a gente sonhar em colher o fruto se não plantar a sementinha. Tem que plantar a sementinha, cuidar dela, para no futuro vocês poderem colher os frutos e nessas empresas de nome global aí. Né? É isso aí. Jader, se você pudesse destacar assim, algumas características, né, que o nosso futuro zootecnista teria que ter para entrar na área do melhoramento genético, que conselho você poderia dar aí para o, né, o pessoal desenvolver determinadas, né, características? Eu acho que tem, Juliana, tem espaço para todo mundo que tem vontade de crescer, de ajudar. Mas, primeiro, então, a proatividade, né? Como eu disse, para quem tem vontade. Então, a gente tem que ser proativo, aceitar desafios, aceitar mudanças. Mas antes disso, a gente tem que buscar conhecimento. A gente até pode se desenvolver dentro de uma empresa com a questão humana, né? Com a nossa forma de lidar com as pessoas, com o nosso carisma, a nossa proatividade, mas na base está o conhecimento. Então, nesses momentos, durante o curso, a gente tem que se dedicar em cada aula, porque é aí que a gente forma a nossa base para depois poder voar aí dentro da profissão. Porque até então não é só, né, o cálculo que o Tomás passa na aula, né? Todo o manejo do animal ele está sendo envolvido, né?
E acho que, assim, uma característica, acho que todo, né, o zootecnista tem que ter, né, por definição, é ser observador, né? Ele sentar ali e observar o animal, né? Como que ele está interagindo, né? O que ele está sentindo, né? Ele não vai falar para você, né? Ele vai demonstrar, né? Então, acho que ser observador, e acho que mais no melhoramento genético, né? É ser detalhista, né? Eu acho que ele vai ficar ali reparando em tudo, né? Para poder depois tomar determinadas decisões com base nos dados, né? Que são produzidos, né? Eu vejo dessa forma também, mas, né? Todo o conhecimento, com certeza, né? Essa pessoa que faz, né? Que é responsável pela formulação das dietas, né, desses rebanhos. Então, qualquer erro, né, de exigência nutricional, imagina, a gente não pode nem pensar em erro. Falando em erro, né, Juliana? Pegando o gancho aí, que o Tomás falou e que tu falaste agora, a gente falou de uma bisavó impactar em 3.000 e tantos animais, e o Tomás falou que tu consegue enxergar, por ser uma empresa de ciclo completo, o que faz na Núcleo, lá no frigorífico. Então, o que tu está fazendo hoje na Núcleo vai chegar daqui a 3 anos no frigorífico, mas ele vai perdurar por 7 anos. Então, tu até pode ter o teu futuro garantido, mas um passo mal dado também vai te garantir uma frustração no futuro. Então, a responsabilidade, o erro que tu falaste aí é importante. Sim. Bom, vamos passar as perguntas que o pessoal tá colocando ali. Acho que eu vou... Acho que meu mouse tá meio... A Patrícia, né? Aí já são questões, acho que mais aprofundadas na área do melhoramento mesmo, né? É estudado os alelos letais dos animais, né? Que são feitos cruzamentos? Oi, Patrícia, obrigado pela pergunta. Os alelos letais são sim estudados dependendo da metodologia e do teu foco, né, Patrícia? Num programa de melhoramento pensando em produção, eles não são o alvo da seleção. A gente seleciona indiretamente para eles pensando em mortalidade, em viabilidade dos leitões. Então, isso a gente faz, mas a maioria dos programas fazem, que o foco é em aumentar a viabilidade dos leitões no nascimento e também reduzir a mortalidade no crescimento e terminação. Mas com a genômica tudo é possível, né? Então, é possível sim selecionar contra alelos letais. E isso aumenta a frequência com endogamia, né? Então, em população pura, aumenta a frequência de alelos letais. É isso aí. Questionamento da Tereza. Tereza, atualmente algumas empresas estão se adaptando às questões de bem-estar animal. Vemos muito isso se aplicando em granjas comerciais. Mas como tem andado esse processo de adaptação em granjas? Boa noite, Tereza. Também pergunta muito boa. Obrigado pela oportunidade de poder falar disso. Bem-estar animal tira do jogo, né? Se não for atendido, tira do jogo. Então, desde granja comercial, mas principalmente granja núcleo. A gente precisa focar certamente o bem-estar animal. É lógico que o Brasil como um todo não está preparado para todas as demandas de bem-estar animal. Posso dar o exemplo de corte de cauda. Algumas iniciativas em andamento, mas a gente não está preparado em instalação, em densidade de alojamento, para deixar de cortar cauda. Mas certamente o alojamento em baias coletivas na gestação, ele tá aí como um exemplo de bem-estar animal. Então, as granjas núcleos são pensadas como comerciais também para atender o bem-estar. Depois eu tenho um questionamento em relação à questão da biosseguridade, mas depois eu... A Flávia, parabéns pela palestra. Já tem se estudado muito quanto ao aumento da prolificidade das fêmeas nos últimos tempos? E em qual patamar seria desejável chegar? Legal, Flávia. Produtividade, quanto mais, melhor, né? Mas, lógico que tem genéticas aí falando que não adianta eu aumentar a produtividade se eu não tenho aparelho mamário para amamentar os animais, os leitões, né? Só que existem várias outras formas da gente criar leitões que não seja exatamente
na mãe biológica deles, e aí pesquisa em nutrição de neonato são bastante complexas, mas estão evoluindo muito. Então, produtividade, eu posso te falar em 35, 40 de leitões entregue fêmea ano, né? Isso rapidamente vai chegar. Já tem granjas com mais de 35, então isso é muito rápido para chegar. É lógico, dificilmente a gente vai ter um material que tenha uma prolificidade enorme e traga também uma capacidade de produção, conversão alimentar, ganho de peso também enormes. Então é difícil casar tudo isso, né? Tu sabe que quando a gente pressiona por uma característica, o ganho na outra não é tão grande. Então esse balanceamento, cada empresa vai entender qual que é o seu objetivo. Um produtor independente talvez queira só prolificidade, porque ele não vai terminar um animal, não vai se preocupar com o custo da ração. Então para ele produzir 40 é o melhor. Uma granja de ciclo completo, uma empresa com ciclo completo, talvez vá pensar que, não, eu quero produzir 35, mas com uma conversão melhor, porque eu vou gastar a ração depois, o custo da ração vai ser meu depois. Então, produtividade, quanto mais melhor, mas é muito relativo para cada situação. Só um comentário antes da sua pergunta, Lu, aproveitando esse gancho da pergunta da Flávia e da resposta do Jader, tá? Para ver como os objetivos de melhoramento genético têm que ser muito bem definidos. Nem sempre isso é fácil, né? Você está trabalhando hoje pensando para daqui a 2 anos e meio, 5 anos, 7 anos e meio e assim por diante, né? Então, você está trabalhando com prolificidade, é uma característica. Mas você tem que pensar também em número de tetas para ele mamário, né? Como que você vai criar aquele leitor? Então, isso é um papel de planejamento do zootecnista, né? Ele não pode ficar atrelado a uma única característica, ele tem que pensar, não, mas isso vai acarretar outras coisas que eu também tenho que pensar e tenho que começar a pensar agora, né? Ou antes até. Não sei se chegou algum comentário, senão eu vou fazendo alguma. Tá, acho que posso fazer? Quer comentar alguma coisa? Não, Tomás? Não, pode fazer. Não? Tá. Eu também acho que eu imaginava, sabe, Jada, que uma granja, né, responsável, né, pelo melhoramento genético, enfim, né, as bisavós, fosse, né, com outro padrão, né, de tipo de instalação, enfim, né, e na verdade ela não deveria ser realmente, né, ela deveria mostrar o mais próximo possível das realidades, né, comerciais que a gente tem, né. Até porque, né, eu não sei como que é feito, né, a sistematização de escolha, por exemplo, assim, de características, né, perdão, de rusticidade, né, porque se trabalha com esses animais, as granjas, né, apresentam um nível de biosseguridade muito elevado, né, todos os cuidados. Então, talvez elas nem conheçam determinadas, né, situações, né, que os descendentes dela vão enfrentar. Como que é feita essa relação, né, quanto à rusticidade? Legal, Juliana. Excelente pergunta também. É um paradoxo, né? A gente quer, na granja núcleo, evitar o contato com o maior número de patógenos possível e a gente deixa o nosso material muito suscetível, realmente, por não ter contato, não ter imunidade, né? Lógico que a gente faz uso de vacinas comerciais com muita segurança, né? Mas aí a gente tem 2 pontos para discussão, né? Tem teorias de melhoramento de interação genótipo-ambiente, né, que falam que animais de topo de cadeia têm que ser selecionados no melhor ambiente possível para eles poderem expressar seu máximo potencial. Essa é uma teoria. Mas a outra teoria diz que, fazendo isso, eu não estou avaliando todos os alelos que estariam impactando na característica dos descendentes. Então, tem outra teoria que diz que os animais devem ser selecionados em ambientes muito próximos aos que os seus descendentes serão criados, né? Mas para isso, então, falando da nossa realidade e de realidade de programas mundiais, o foco da granja núcleo realmente é ter a melhor condição possível. Como é que tu faz para avaliar o ambiente comercial? Tu avalia
descendentes desses animais no ambiente comercial e traz isso para avaliação genética. Então, se tu tem o link do animal criado lá no campo, que ele é filho do pai A com a mãe B, isso entra na avaliação genética, lógico, vai ter todos os efeitos aí de cruzamento, né, os efeitos genéticos aí que não aditivos, né, que são dificílimos de modelar, mas isso pode voltar para avaliação genética e também dá um insight muito bom para esse problema. Legal demais. Legal, realmente. Chegou mais 3 questionamentos aqui, ó, da Graziele. Graziele, olá, como está atualmente a questão de rendimento de carcaça no melhoramento genético? Está havendo rendimento quanto a isso? Legal, Graziele, também uma boa pergunta. Adianta eu produzir suíno, né, que lá no frigorífico não me produza rendimento de corte, que é o rendimento do pernil, por exemplo, ou determinado mercado que paga mais por barriga. Então, rendimento de cortes sempre é muito importante, né? São poucas empresas que têm condição de avaliar rendimento de cortes. São menos ainda empresas de melhoramento que têm condição de avaliar o rendimento de cortes e voltar isso para avaliação genética. Porque lembrem que eu tenho que ter a ligação daquele corte com o pedigree, com o pai, com a mãe. Então, isso tudo muito complexo e importantíssimo do zootecnista estar ciente disso, né? Mas fora isso, se falar de avaliação genética, de pelo menos o zootecnista entender como é que é determinado material comparado com o outro com relação a rendimento de cortes, que também pode ser um direcionamento, né? Mas é muito importante, sim, e é sempre visto. De novo, não dá para ganhar em tudo. Tem que entender o objetivo de cada empresa, de cada mercado. Se for uma empresa que vende genética, tentar orientar para aquele cliente, isso é difícil, mas é possível. Então, e ver qual que é o peso desses rendimentos. Bom, eu estou perdendo 0,2%. Eu falo 0,2% que pouca coisa é importante mesmo. Estou perdendo 0,2% em rendimento de carcaça. Quanto que isso está me dando em conversão alimentar de carcaça? Quantos reais eu estou gastando? É pouca coisa? Meu animal vai bem? Não vou pesar tanto para rendimento de carcaça. Então, é importante, mas nem sempre é fácil e vai depender também de cada situação. Ok. O Richander. Parabéns pela palestra. Jader, como você vê o melhoramento genético daqui a 10 anos? Quais são as principais características genômicas que estão sendo estudadas e quais os gargalos atuais? Legal, Richander. Vamos ver se eu vou lembrar das tuas 3 perguntas em uma aí para te responder todas. Mas daqui a 10 anos, a genômica vai ser mais importante ainda. O sequenciamento vai estar mais barato ainda. Então, a gente realmente vai selecionar os animais precocemente, vai ter mais acurácia naquilo que está selecionando, características de baixa herdabilidade, características medidas em um único sexo. Então, isso certamente a genômica vai estar mais forte, o custo vai estar bem mais baixo, então isso vai viabilizar a implementação. O conhecimento de metodologias para implementar a genômica, porque não basta gerar informação, a gente tem que saber implementar elas, mas antes de implementar, a gente tem que ter estrutura computacional para armazenar, para rodar a avaliação com tanta informação. Pensa que em um animal, basicamente hoje, um animal tem 60 mil posições de DNA e de SNP para entrar na avaliação. Então a gente já começa a inverter matriz, eu tenho mais características do que animais. Então a genômica, tentando finalizar a primeira pergunta, a genômica vai estar dominando o melhoramento, a gente vai ter fenótipos novos, eu vou ter consumo alimentar residual, eu vou avaliar imagens, comportamento dos animais por imagens, né? Os animais que se movimentam mais durante o dia, todos esses novos fenótipos que estão surgindo aí, que também vão estar mais baratos de serem implementados, a gente vai entender um pouco mais.
Mas a fenotipagem vai continuar sendo o carro-chefe do melhoramento. Fenotipar nos trouxe até aqui e vai nos levar para o futuro. A gente não pode pensar que coletar DNA vai tomar o lugar de fenotipar. A gente vai continuar tendo que coletar pai, mãe, peso. Isso não vai deixar nunca de ser feito. O que pode acontecer é que certamente isso vai ser muito mais fácil de coletar, o número de informações vai ser muito maior, né? Então, acho que essa era a primeira pergunta. Os desafios, nesse caso, realmente são os custos para implementar tudo isso que eu falei. Então, essas características, metodologias, elas vão ser implementadas a partir do momento que os custos vão sendo reduzidos. Também, a partir do momento que novas informações vão sendo geradas, e aí as instituições de pesquisa são fundamentais para isso, como usar determinada característica, como utilizá-la no programa e para a seleção. Então, isso são os desafios, como usar, gerar conhecimento aí de como fazer tudo isso e os custos, né? E a última pergunta era? Perguntou quais são as características genômicas, né, que estão sendo estudadas, as principais características genômicas. Na verdade, as características, a genômica é uma forma de estudar as características que a gente seleciona hoje, basicamente, né? Só que tem várias formas de fazer isso. Eu posso trabalhar com marcadores e fazer seleção com marcadores. São aqueles SNPs que têm um maior impacto em determinada característica. Eu posso simplesmente somar todos os efeitos dos SNPs, mas as características são aquelas que são usadas e as novas que vão surgir. Essas são as características. Agora, a genômica ela pode ser usada de diferentes formas, com diferentes metodologias, e é isso que eu vejo. A gente está deixando muito de usar a informação de marcadores, que surgiu lá no início, quando a gente começou a usar a informação genômica, para usar a avaliação que aí soma todos os efeitos de todos os SNPs aí. Seleção genômica. Ok, mais um questionamento da Flávia. A Flávia. Há estudos em relação à nutrigenômica? Se sim, quais resultados têm sido obtidos em relação a isso? Legal, Flávia. Agora tu me apertou sem me abraçar, como dizia um professor. Não sou um profundo conhecedor de nutrigenômica, Flávia, mas o que eu posso dizer é que, assim, tendo informação, tendo fenótipo, tendo genótipo, e quem queira trabalhar, isso com certeza tende a crescer, certamente. Nessa hora tem que jogar a pergunta para o Tomás, né? Para ele te ajudar. Tô quietinho aqui. Bom, não chegou. Não chegou mais nenhum questionamento? Eu só queria perguntar mais uma coisa, tá? Por que ninguém se discute sobre o F1, a fêmea F1? Large White, Landrace deu. Parece que sempre é o mesmo material, né? Chegou a melhor performance, eu acredito. Ou vice-versa, né, Ju? Oi? Ou vice-versa, né? Ela pode ser macho Landrace com fêmea Large White ou macho Large White com fêmea Landrace, né? Não, sim, entendeu? Eu tô falando o F1 utilizando esses dois, né? Jader, manda ver. Assim, basicamente pela heterozigose, que é máxima, né? Então a heterose vai ser máxima também, então vai ser uma fêmea mais produtiva. E quem tentou fazer isso foi para aumentar a produção. Então, assim, a empresa tinha um número X de matrizes e ela precisava produzir muita matriz comercial para atender o mercado. Então, em vez de ela não tinha, ia ter que importar, o que ia fazer para aumentar o plantel? Então, ela começou a fazer cruzamento recíproco e aumentar. E aí aquela F1 não era mais uma matriz comercial, ela virava uma avó, porque ela ia ser cruzada e produzir mais matriz comercial. Só que é isso, né? Foi muito momentâneo para aumentar, para atender a demanda, só que o resultado veio na frente, não adianta, né? Sim. Uhum. E aí é consagrado, isso é verdade, é consagrado. E assim, Ju, comentando um pouquinho em relação às raças, né? São duas raças maternas, né?
onde tem duas raças maternas distintas, Uhum. tu consegue cruzar elas e obter o máximo de heterólise, e o produto disso só vai usar a fêmea. O interessante desse cruzamento é só a fêmea, o machinho já vai para baixo. Claro. E Uhum. depois tu vai usar isso com um macho terminador. Então tu vai fazer no mínimo aí um cruzamento de cross, né? O que é interessantíssimo em termos de produtividade. Então, pode fazer uma F1 com outras raças? Pode. A própria Embrapa, como o Jader falou antes, lançou esse tempo de uma matriz que usa uma raça nacional, a Moura, né? Então, dependendo do sistema que tu vai criar, se tu vai fazer um produto para produção de um tipo de presunto, parma ou embutido, que tu precisa de alguma característica de alguma raça, tu pode usar outras raças para fazer a tua matriz, a F1, né? Então, quando a gente fala em suinocultura industrial, aí, né, em larga escala, é um das lajoais no mundo todo. Não tem muita diferença disso, né? Legal. Bom, acabou meus questionamentos, tá? Não vou ficar fazendo mais. Ainda tinha um monte de coisinha anotada aqui, mas eu acho que depois eu pergunto para o Tomás. Aí eu mando por e-mail pro Jade, eu quero agradecer, tá, pela oportunidade, por esclarecer as nossas dúvidas, né, por mostrar um pouquinho, né, para desmistificar, né, o melhoramento genético, né, no campo de atuação do zootecnista, né, saber que é muito mais amplo. Aquele primeiro slide lá que você colocou, que você falou que era um slide longo, né, um slide cheio, na verdade não, né, eram oportunidades, né, e muitas vezes o zootecnista não vê, né, aonde que ele atua. Então, fiquei bastante feliz, tá, por tuas colocações. Te agradeço mesmo. Tomás também, né, por estar aqui comigo, né, ao longo da semana, né, algumas vezes, né, Tomás? Consegui carregar uns quantos professores aí para dividir aqui a missão. Então, eu só tenho que agradecer vocês. Tomás, quer falar alguma coisa? Não, agradeço também a oportunidade, né, Ju? Agradeço ao Jader também. E fico muito feliz de poder colaborar e de trazer alguém para falar aí de melhoramento que esteja realmente atuando na área de melhoramento. E principalmente falar coisas que eu acredito, que eu gosto, né? Reforçando mais uma vez a fala do Jader, agora um recado para os alunos aí, não esqueçam, pessoal, genética quantitativa não vai terminar nunca. Ela vai estar junto com a genética molecular. Uma não veio para substituir a outra, elas vieram para trabalhar juntas. Então, a escrituração zootécnica, eu falo e falo e falo, ela continua sendo muito importante, certo? Nunca esqueçam disso. Independente da área que forem trabalhar, aí nunca esqueçam disso. E eu quero aproveitar aí para parabenizar o Jader pela palestra, aí, por conseguir demonstrar isso, eu acho que de uma maneira muito feliz aí, é um papel do tecnista dentro de um programa de melhoramento genético, na prática, né? Não na teoria, na prática. Sim, Então, meus parabéns e é isso aí. E até porque na teoria a gente só vai enxergar os cálculos, né, Tomás? Mais ou menos isso. Algumas fotos. Sim. Janaína quer fazer algumas colocações, depois eu vou encerrar a semana acadêmica, né, que é o nosso último momento. Sim. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigada pela ótima palestra. Jader, muito obrigado, professores, por estarem sempre ajudando nós. Agradecer a participação de todo mundo e dizer que o Centro Acadêmico está aqui para tirar dúvidas, para sugestões, para ajudar da melhor forma que puder. Então, muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Janaína. Eu quero agradecer, né, encerrando a semana acadêmica da zootecnia, né, acho que praticamente as atividades, né, desde que foi suspenso, né, toda a forma presencial, né, de aulas, enfim, né, o centro acadêmico se uniu, né, cada vez mais para poder trazer, né, momentos como esse, né, e que nem eu falava com o Padilha, né, que é o presidente que não está aqui, a gente acordava e falava, surgiu uma ideia, né, um jogava para o outro, enfim, né, para criar esses momentos de troca de informações. Então, eu fico muito feliz enquanto coordenação do curso, né, de ter alunos, né, envolvidos,
comprometidos, né, com transmitir conhecimento, com buscar, né, outras informações aí, só ao invés de ficar sentado, né, só esperando, né, que as coisas venham. Então, é legal ver esse comprometimento de vocês. Então, eu fico muito feliz enquanto coordenação, né. E aí eu quero falar o nome aqui, né, dos membros do centro acadêmico, né, agradecendo, né, já que não todos não poderiam estar aqui presentes na tela, né, o Padilha, né, o João Vitor Nunes, o presidente, né, o vice-presidente Lucas, o tesoureiro Aloísio, a secretária Thaís, me ajudou bastante hoje, né, Thaís? No setor de esportes, o Gustavo, o setor de eventos, Alice, o setor de marketing e comunicação, Alessandra, que também aguentou, cadê a programação, cadê a foto, cadê não sei o quê, também aguentou bastante, e o setor de cultura, daí a Janaína, né, que está aqui hoje com a gente. Então, eu encerro, sim, essa semana acadêmica, né, e muito feliz, né, por tê-los, né, ao lado. E agora acho que é o momento da gente se dedicar, né, a outras atividades, né, as atividades não presenciais, retornar ao estudo, né, um pouco mais, né, dedicado aí à fala dos professores, né. Então, esse momento agora, daqui para frente, né, vamos focar nessas atividades para recuperar, de certa forma, né, esse período aí que a gente ficou um pouco afastado, ok? Mais uma vez, muito obrigada. Desejo a todos uma boa noite, né, e um bom final de semana. Aí, um feliz dia 20, né, de setembro, né, embora não seja gaúcha, aí já convivo bem aqui, sei que é um dia muito importante, né, para a tradição. Então, só posso desejar isso a vocês. Okay? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo evento. Boa noite, parabéns. Boa noite. Finalizando.